um crime tão cruel que não só chocou a polícia, como também chocou o mundo, já que como uma pessoa pode usar um triturador de madeira para esconder o seu assassinato? Hoje eu vim falar pra vocês do caso de Hayley Crafts. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo e também já deixe o seu like. Mas hoje eu vim falar pra vocês o caso da Hayley Crafts, que foi um dos casos assim, mais chocantes e brutais da história dos Estados Unidos, já que o cara, para esconder o assassinato da sua mulher, ele decidiu esconder, meio que tirar as pistas, usando um triturador de madeira. Exatamente. E detalhe, o corpo só foi descoberto mais ou menos, vamos dizer assim, já que foi encontrado algumas partes do corpo humano perto de um lago. Ou seja, com isso eles conseguiram associar que sim, ela tinha sido morta e que sim, o marido dela matou ela e decidiu esconder as evidências do crime. Esse caso aconteceu em Connecticut e foi o primeiro caso de Connecticut a ter um julgamento sem ter um corpo para acusar o cara de assassinato. Uma coisa que eu tenho que pedir perdão pra vocês é, caso vocês estejam escutando alguns barulhos externos, é que eu tô com uma dessas portas que eu tenho aqui aberta porque está um calor que eu não tô aguentando comigo mesmo. Então me perdoe se vocês estão escutando um barulho externo aqui dos meus cachorros. Eu já falei pra eles latir um pouco mais baixo, mas eles não entendem, né? Mas, enfim. Chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, e simbora pro vídeo de hoje. Hayley Crafts nasceu no dia 4 de julho de 1947 em Charlottenlund, na Dinamarca. Em 1969, enquanto ela estava na Flórida a um treinamento para ser comissária de bordo da Pan América, ela conheceu o seu então futuro marido, que trabalhava como piloto da Eastern Airlines. Fora também que ele era ex-piloto da Marinha, além também de ser policial em meio período. Richard e Hayley Crafts se casaram em meados da década de 1970 e se estabeleceram em Newton, Connecticut, onde tiveram 3 filhos, Adrian, Thomas e Christina. Mas assim, o relacionamento deles já foi muito complicado desde o início, desde quando eles se conheceram. Já foi marcado por algumas turbulências, vamos dizer assim. Richard é conhecido por já ter traído a sua mulher antes mesmo deles se casarem e, segundo ele próprio, os dois só se casaram já que a Hayley estava grávida do seu primeiro filho. Ou seja, eles foram obrigados a se casarem. Ele deu a seguinte declaração para um jornal quando perguntaram do porquê que eles se casaram. Abre aspas. Hayley estava grávida na época em que nós nos casamos. Sabíamos que ela estava grávida. Era muito avançado para um médico realizar um aborto e decidimos então nos casar. Fecha aspas. Em 1984, o Richard foi diagnosticado com câncer, já em um estado muito avançado, mas assim, conforme ele foi tomando medicamento, ele foi fazendo a rádio, quimioterapia, ele foi melhorando e meio que o estado do câncer dele já foi, assim, passando para melhor, vamos dizer assim. Era também sabido pelas outras pessoas, pelos amigos do casal, pelos amigos íntimos de Hayley, que o relacionamento deles, de Richard e de Hayley, não era muito bom, já que alguns amigos diziam que ela mesma falava que era um casamento difícil e que muitas vezes o Richard batia nela. E em 1986 tudo começou a desandar quando novamente a Hayley ficou desconfiada que o Richard estava tendo um caso extraconjugal. Então ela decidiu contratar um detetive particular para obter provas para ela poder, tipo assim, se separar dele com o divórcio. É claro que esses temores que ela tinha se confirmou quando o detetive entregou as fotos. E segundo esse detetive, quando ela recebeu essas fotos, ela chorou muito. Pouco tempo depois dela descobrir da infidelidade do marido, ela reuniu essas provas e pediu divórcio. E quando ela estava nesse processo do divórcio, ela tornou abertamente público que estava temendo pela sua vida, já que o Richard era agressivo. Ela até mesmo disse aos seus advogados do divórcio e também a alguns amigos próximos que o que acontecesse com ela desse período não era um acidente, e sim era algo premeditado pelo seu marido. Mas apesar dela ter essas provas, ela não iria colocar no documento do divórcio a infidelidade do marido, já que ela estava temendo não só pela sua vida, mas também pela vida das suas crianças. Mas, infelizmente, a Hayley nunca pegou o seu papel de divórcio, já que ela foi assassinada antes mesmo disso acontecer. No dia 18 de novembro de 1986, Hayley Crafts desembarcou em Nova York depois de participar de um voo de Frankfurt, na Alemanha.
Ela e duas das suas amigas, aeromoças também, dirigiram então até Newtown, deixaram a Hayley Crafts em frente à casa, mas antes que ela saísse de dentro do carro, ela olhou pra casa e falou: o Richard está em casa, e meio tipo assim, suspirou do tipo, né, puta que pariu. Então ela entrou dentro de casa e essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Naquela mesma noite, vale ressaltar uma coisa muito importante, é que naquela noite estava acontecendo uma nevasca, praticamente foi a primeira nevasca da temporada em que, né, acontece as neves lá nos Estados Unidos. E conforme essa neve ia caindo, o crime ia acontecendo. Na manhã seguinte a este dia, Richard disse para alguns amigos que estava levando as crianças, junto também com a mãe, a Hayley Crafts, para a casa da irmã dela, em Westport, para eles poderem esquiar. Mas quando ele chegou dessa viagem, a Hayley Crafts não estava mais com ele. Nas semanas que se passaram, o Richard foi bombardeado, vamos dizer assim, por algumas perguntas dos seus amigos, e cada pergunta ele ia dando uma história diferente. Uns, ele dizia que a Hayley estava doente, outros diziam que ela tinha ido para a Dinamarca visitar a sua mãe, que também estava doente, mas assim, essa afirmação meio que caiu por terra, já que quando a mãe dela soube disso, ela falou que não estava doente e que a Hayley nunca tinha entrado em contato com ela para poder visitar ela na Dinamarca. Quando isso chegou aos ouvidos de Richard, ele começou a dizer para alguns amigos de que ela tinha viajado ou para as Ilhas Canárias ou para a Flórida visitar um amigo. É claro que os amigos de Hayley sabiam que o Richard tinha um temperamento muito volátil e também muito agressivo, então já começaram a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. No dia 1º de dezembro daquele mesmo ano, o detetive particular chamado Kate Mayo e uma das colegas de trabalho de Hayley chamada Rita Buonanno ficaram cada vez mais assim com o pé atrás e decidiram ir até a polícia denunciar o desaparecimento, já que havia uma coisa muito de errada, já que a mulher tinha desaparecido, o Richard, não tinha dado falta, vamos dizer assim, já que ele não foi até a polícia falar, tipo, a minha mulher desapareceu. Não foi dado isso, então eles decidiram agir por conta própria e foram até a polícia. A princípio, a polícia não ligou muito para essas coisas, tipo assim, ela logo vai aparecer. Mas apesar disso, apesar da polícia, assim, né, ficar com essa pulga atrás da orelha e falar que a Hayley iria aparecer daqui a alguns dias, o detetive particular, o Kate Mayo, e também a amiga dela, a amiga da Hayley, começaram a reunir algumas provas e levaram até um outro cara, que aí começaram, enfim, uma verdadeira investigação ali. Eles meio que se convenceram de que o Richard tinha sim alguma coisa envolvido no desaparecimento de Hayley, então eles levaram essas descobertas, algumas provas, algumas das descobertas dos casos extraconjugais e levaram até o xerife do condado de Connecticut, e foi só então que começaram uma investigação. Logo depois que Richard levou seus filhos até uma montanha para poder esquiar, a polícia foi até a casa e descobriram algumas coisinhas bizarras. Descobriram que o quarto do casal estava completamente revirado, já que tinha um freezer ali naquele quarto. Fora também que eles conseguiram o depoimento da babá do casal, falando que ela meio que viu um tapete com uma mancha marrom e logo assim depois aquele tapete desapareceu. Mas ela também não sabia nada sobre o desaparecimento de Hayley Crafts. Além da investigação dentro de casa descobrir o freezer, eles também descobriram uma espécie de mancha do tamanho praticamente de uma laranja, meio que na lateral do colchão do casal. Ou seja, isso daí já começou a ligar um alerta para que algo de muito errado estava acontecendo dentro daquela casa. Foi então que eles começaram também a descobrir outras coisas, como, por exemplo, que o Richard tinha comprado uma motosserra, exatamente, e também ele tinha alugado um triturador de madeira. Mas aí que vem uma pessoa que descobriu sobre isso tudo e que deu um depoimento muito importante para esse caso, que foi o Heine. O Heine, na noite do dia 18 de novembro, como já estava acontecendo aquela nevasca, ele se lembrou muito bem de ter visto uma pessoa da beira do lago Zoar, meio que usando um triturador de madeira. Ele meio que sabia, ele conseguia lembrar muito bem disso, já que foi a primeira neve da temporada, e ele foi chamado para tirar a neve do caminho. Ou seja, ele se lembrava muito bem do que estava acontecendo naquele dia. Com essa nova descoberta, a polícia correu até o lago Zoar, onde então eles descobriram muitas coisas bizarras. No meio de alguns aglomerados de lascas de madeira, eles começaram a descobrir um pedaço de polegar
dente, um pedaço de um outro dedo, cabelo e também pele humana, tudo muito misturado em lascas de madeira. Com esses fragmentos de osso, de sangue e também do dente, eles conseguiram destacar que, sim, era a Hayley Crafts aquela pessoa, vamos dizer assim. É claro que não tinha um corpo, já que o corpo ele foi triturado por um triturador de madeira e todos os restos, praticamente, foram jogados naquele lago Zoar. A motosserra também foi encontrada lá e, apesar de ter um número de série meio que lascado, eles ainda conseguiram identificar e chegaram à conclusão de que sim, o Richard tinha matado essa mulher, aparentemente tinha desmembrado ela, colocado dentro do freezer para poder congelar o corpo, e quando o corpo estava congelado, ele colocou ela dentro de um triturador de madeira e triturou ela. Agora falamos mais sobre o julgamento. Em uma preparação para o julgamento, uma coisa bem macabra aconteceu, já que o promotor do caso decidiu usar uma carcaça de porco para triturar e ver, tipo assim, como é que se sairia aqueles restos mortais. E foram muito parecidos com as lascas de madeira, com aqueles restos mortais que foram encontrados no lago Zoar. O julgamento por assassinato de Richard Crafts aconteceu em maio de 1988, alguns anos depois, em New London, já que ele teve que ser transferido, já que lá em New County, meio que já estava muito famoso o caso e todo mundo já conhecia, ou seja, não poderia acontecer ali. Infelizmente, o caso nesse primeiro julgamento, ele foi meio que absolvido, já que uma das pessoas que estava a favor desse cara, do Richard, um dos jurados, meio que decidiu sair ao invés de dar um veredito de que ele era a favor de Richard. Ou seja, ele teve que ser transferido novamente para uma outra local. Então, no dia 21 de novembro de 1989, saiu a voz de prisão para o Richard Crafts e ele pegaria 50 anos de prisão. Mas então, no dia 30 de janeiro de 2020, muito próximo da gente praticamente, foi alguns anos, 5 anos atrás, misericórdia, o Richard foi liberado da prisão e passou a conviver em uma casa de convivência, vamos dizer assim, uma casa de reabilitação para que ele pudesse se reabilitar à nova realidade dele. Ele então foi liberado mais cedo, já que ele foi por bom comportamento, exatamente. E praticamente a gente já não se sabe mais sobre o paradeiro desse cara. Eu espero bem que ele tenha, né? É ruim desejar isso pra alguém? Mas nesse caso, é menos um no mundo. Mas enfim, na cultura popular também teve um filme baseado nesse caso, bem baseado mesmo nesse caso, que foi o filme Fargo. Inclusive, uma das cenas finais, que tem um triturador de madeira, o diretor desse filme, disse que se inspirou no caso de Hayley Crafts. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também comentar, para caso você queira que eu traga algum caso criminal, que eu vou anotar e trazer o mais rápido possível. Mas assim, eu acho que eu já trouxe tantos casos assim macabros para esse canal e com certeza esse entra numa das listas, talvez, de top 5. Talvez entre nos top 5, nos top 10. Porque, cara, a pessoa ter o sangue frio de usar um triturador de madeira para poder ocultar um assassinato, o assassinato todo em si já é muito bizarro. Agora, você ocultar usando um triturador de madeira, é que negócio. O humano tá aí para poder inventar algumas coisas que nem a gente é capaz de associar. Mas, enfim, até semana que vem para mais um caso criminal e tchau, tchau.